na aula de hoje, a gente vai ver sobre divisores e múltiplos de um número natural, né? Então, vamos começar com os divisores de um número natural. Determinar os possíveis produtos de dois números naturais cujo resultado seja 22, 60 e 17. Quando a gente fala em produto, né, a multiplicação de dois números. Então, se eu querer achar aqui o produto o 22, os dois números que eu consigo fazer, né, 1 vezes 22, que dá 22, e 2 vezes 11. São esses números que eu multiplico um pelo outro que eu consigo chegar no resultado 22. 1 vezes 22 e 2 vezes 11. Se eu quero ver quais os produtos, né, quais dois números que eu chego no 60. Quais as possíveis multiplicações, né? Então, 1 vezes 60, 2 vezes o 30, 3 vezes o 20, 4 vezes o 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10. Então, são esses os números que eu consigo multiplicar e que o resultado dá 60. Na letra C, o 17. 1 vezes 17. É a única maneira que eu consigo de chegar no 17. Então, logo, os divisores, né, são os fatores desses produtos. Quando eu quero saber qual é o divisor de um número, por qual número eu consigo dividir ele, né? Por exemplo, do número 22, por quais números eu consigo fazer uma divisão e que o resto da conta dê zero. Por exemplo, do 22, eu consigo só dividir o 22 por 1, o 22 por 2, o 22 por 11 e o 22 por 22, que são esses fatores aqui, da multiplicação, onde eu consegui chegar no 22. Se eu tentar dividir o 22 por qualquer outro número, eu não vou conseguir chegar no resto igual a zero, tá? Tem que ser a divisão exata. É a mesma coisa os divisores do 60. Aqui, para chegar no 60, né, essas foram as multiplicações que eu fiz. E aqui estão os números que eu ocupei para fazer essas multiplicações. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, 15, 20, 30 e 60. E do 17 eu tenho apenas dois números, o 1 e o 17. Então, o 17 eu só consigo dividir por 1 e por 17. Tá? Os números, alguns têm mais divisores do que o outro, não é por ser maior ou menor, tá? Então, você consegue ter, às vezes, números com bastante divisores, outros com apenas 2, como é o caso do 17. O 22 tem 1, 2, 3, 4 divisores, já o 60 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né, divisores ali. Exemplo aqui, os divisores do 30. O 30 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 5, né? São os números que eu consigo fazer a divisão. 30 dividido por 1 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, 30 dividido por 3 dá 10 e assim por diante. Todos eles eu consigo fazer a divisão exata, onde chega no resto zero. Os divisores de 24. O número 1, o número 2, o número 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Só esses, eu não tenho mais divisores, eu não consigo dividir o 24 por outros números. E se vocês repararem, o primeiro divisor de cada número é sempre 1. E o último divisor é ele mesmo, em todos eles. O primeiro é 1 e o último é ele mesmo. Certo, então?